Fala, meu povo. Olha nós aqui de novo, né? Continuando o nosso último vídeo, quando nós falamos aí do governo provisório de Vargas e com a promulgação da nova Constituição de 34, nós passamos por uma segunda fase que se chama governo constitucional. Evidentemente, porque tudo indicava que o Vargas iria governar de acordo com a Constituição e que ela seria respeitada, né? Só que tem um detalhe, né? Eu acredito que nós estamos ali em 1934 e eu acredito que esse foi o momento mais tenso de todo o século XX. Por quê? Porque em 1934 nós estávamos entre a maior crise da história do capitalismo, que é a crise de 29, e a maior guerra da história da humanidade, que começou em 39. Então nós estávamos ali entre dois furacões. Uma crise que empobreceu o mundo todo e depois uma guerra que matou 60, 70 milhões de pessoas. Então o mundo todo estava em um processo muito tenso, né? Principalmente uma disputa internacional que acabou chegando no Brasil, que é a disputa entre fascistas e comunistas. Então era uma disputa que ocorreu na Alemanha, com a vitória do nazismo, que é a cópia do fascismo italiano, né? O fascismo surge na Itália, porque a Itália saiu de forma vergonhosa da Primeira Guerra, mudou de lado, ofereceram a ela um monte de coisas e não deram nada. E aí o Mussolini, junto com os camisas pretas, eles começam o movimento de levantar a moral italiana. A Itália ser um país grande, poderoso, né? Grande economicamente, é claro, né? Um país que impunha respeito. E aí ele trouxe ali coisas do Império Romano, né? O Ave César, disciplina, uniformes e tal. E acabou chegando ao poder e essa ideologia militarista, essa ideologia totalitarista. Os fascistas nunca acreditaram na democracia, eles acham a democracia muito lenta para resolver problemas, e ela até é mesmo, mas ela é lenta porque ela tem que ouvir todos os representantes da sociedade, então é natural que ela seja lenta. Então o fascismo é totalitário, ele tem o culto à força física, o fascismo censura os meios de imprensa, ao mesmo tempo que obriga que todos falem bem do ícone que cada país escolheu, né, para seu grande salvador. No caso da Itália, o Mussolini; no caso da Alemanha, o Hitler; no caso da Espanha, o Franco, né? Enfim, o fascismo ele discrimina o diferente, né, as minorias. No caso da Alemanha, os judeus, os ciganos, né? Enfim, o fascismo de hoje, que é o neofascismo, ele discrimina o estrangeiro, é a xenofobia. Então o fascismo ele é anticomunista e naquela época o fascismo chega ao Brasil através de um partido político, a Ação Integralista Brasileira. O Brasil não era democrático? A Constituição de 34 não era democrática? Pois então ela foi obrigada a aceitar a criação em 1934, né, de forma oficial. Ele vinha até anterior a isso, dos integralistas. E os integralistas eram roupa verde oliva, né, que é a cor da bandeira do Brasil. Eles criaram o Heil Hitler brasileiro, que era Anauê. Vou nem comentar sobre isso, mas vem da língua tupi-guarani, que na visão deles é a língua mãe do Brasil, significa você é meu irmão. E os fascistas brasileiros, eles marchavam pela rua, tinham muita disciplina e tal, e nada conseguiram 1 milhão de adeptos no Brasil. E eu vou ser sincero para vocês, no início da década de 30, eu até entendo uma pessoa ser atraída pela disciplina, né, pelo nacionalismo fascista, que é exacerbado
nacionalismo é uma coisa boa, mas quando exagerado, ele pode levar a aberrações como o nazismo, você se sentir tão superior aos outros, e você acha que pode, por seleção natural, sair invadindo todos os países, né, por ser uma raça, né, já discutimos aqui, não existe raça entre os humanos, mas você acreditar que você é uma raça superior às outras, enfim. Então o fascismo chegou ao Brasil de uma forma muito forte, assim como também chegou o comunismo, através do Partido Comunista e da frente criada por toda essa esquerda comunista chamada Aliança Nacional Libertadora. E aí eles defendiam a estatização de todas as multinacionais presentes no Brasil, uma reforma agrária de verdade. Eu sou muito a favor da reforma agrária, né, desde que não esteja tomando terras dos outros, né? Enfim, tem que deixar isso muito bem claro. Eu acho que o Brasil é grande demais. Eu acho que tem terras devolutas aí, que não são florestas, que poderiam ser distribuídas sim, mas aí é uma outra história. O comunismo defendia o não pagamento da dívida externa, enfim. Na minha visão, tanto fascistas quanto comunistas são dois extremos e são muito radicais. Então, o Vargas, durante o governo provisório, logo ele, que nunca, vamos ser sinceros, o Vargas nunca foi muito afim de governar de forma democrática, né? E aí, o Brasil, no meio dessa confusão toda, integralistas de um lado, Aliança Nacional Libertadora de outro, né? Eles foram dando a Vargas, principalmente os comunistas, tudo que o Vargas precisava para chutar o pau da barraca, anular a Constituição de 34 e criar uma nova Constituição, a de 37, que dava a ele totais poderes, anulava todos os partidos políticos e, enfim, ele ia poder governar da forma totalitária que ele, no fundo, sempre quis. Então vamos ver uma sucessão de fatos que levaram o Vargas a ter a desculpa perfeita de instituir uma ditadura. Então, tudo começa aí, resumindo bastante, com os comunistas, a Aliança Nacional Libertadora, que através do seu presidente, Luiz Carlos Prestes, ele era o presidente de honra, né, porque nem no Brasil ele poderia estar, ele estava exilado, ele vivia na União Soviética, ele entra no Brasil de forma clandestina e começa a distribuir panfletos, né, incentivando os operários e o povo brasileiro a produzir uma revolução comunista e tomar o poder no Brasil. O Vargas, né, vendo isso, essa panfletagem e tal, o Vargas então proíbe, através de um decreto, e um decreto apoiado por grande parte dos deputados e tal, o Vargas proíbe qualquer apologia ao comunismo no Brasil. Então, todos os partidos de cunho comunista, inclusive a Frente Aliança Nacional Libertadora, eles se tornam clandestinos. Bom, então, 3 passos, né? 3 passos. Primeiro, panfletagem. Segundo, a proibição. Qual foi o terceiro? Bom, já que qualquer menção ao comunismo estava proibida no Brasil, o Luiz Carlos Prestes resolveu, então, partir por tudo ou nada, né? Então ele resolve, em 1935, liderar uma tentativa tremendamente atrapalhada, né, de chegar ao poder. Ele imaginava, através de alguns soldados do exército pró-comunismo, aí nós temos que separar dentro do exército um soldado, que é um jovem de 18 anos, fica ali 1 ano servindo, depois vai embora, vai viver sua vida, dos oficiais, que são pessoas que fazem concurso e vão ser militares a vida toda. Então, o Prestes, ele consegue ali dentro do exército alguns apoiadores à sua causa comunista, e ele imaginava,
né, tomar vários quartéis pelo Brasil e, a partir desses quartéis, de posse de armamento pesado e tal, insuflar a população, né, em uma revolução comunista. E deu tudo errado, né? Em uma época sem o WhatsApp, né, a tentativa ela ocorreu de forma antecipada em Natal e Recife, né? Eram para ser vários quartéis. Ela aconteceu em 2 cidades, então o Exército, com relativa facilidade, abafou essa revolução, né? 4 dias depois, ela estoura dia 23, né? E 24 em Recife e Natal. Dia 27 ela estoura no Rio, em vários locais, mas aí o Exército, mais ou menos, já estava aguardando. Então, foi uma tentativa tremendamente frustrada. Inclusive o nome que deram a ela, intentona comunista, já é uma forma pejorativa de lidar com esse evento. Intentona é como se fosse uma tentativa louca de chegar ao poder e deu tudo errado. Quem não morreu foi preso. E o Luiz Carlos Prestes conseguiu fugir, ficou foragido, foi preso em 1936 e entregue às autoridades. Inclusive a sua companheira, né, Olga Benário, que era uma alemã, ela foi enviada ao Brasil por associações comunistas internacionais, o Comitê, e ela, como ela era alemã, a justiça brasileira resolveu extraditá-la de volta ao seu país de origem, o que, na minha visão, é um grande absurdo, né? Porque a Alemanha já era liderada, comandada pelos nazistas, e nós entregamos para a Alemanha uma mulher grávida, judia e comunista, né? Então nós entregamos ela praticamente para morrer, que foi o que aconteceu. Ela morreu em 42 nas câmaras de gás lá dos campos de concentração, né, nazistas. Então a história dela é muito triste, né? Apesar de que ela era uma guerrilheira, eu acho que não deveríamos ter entregue aos nazistas uma judia comunista, né? Eu acredito que deveríamos ter mantido ela presa aqui no Brasil e ser julgada como os outros foram, enfim. Eu acho que foi um equívoco da parte do Vargas, porque ele, como presidente, poderia ter impedido a extradição dela. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, o 4º passo foi dado pelo governo de Vargas, né? Em 1937, o Góes Monteiro, né, ele era o chefe do Estado-Maior do Brasil, e ele fez um discurso na Hora do Brasil, criada por Vargas, onde ele disse que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, haviam descoberto, né, um plano gigante, né, de domínio do Brasil pelos comunistas. Então era um plano gigantesco, envolveria o assassinato de políticos, de várias personalidades, envolveria o povo, envolveria saques, colocar fogo em prédios públicos. E eles deram a esse plano, descoberto pelo Exército, o nome de Plano Cohen, né, em homenagem a Bela Cohen, que foi um comunista muito famoso, que chegou a governar a Hungria durante um curto período de tempo. Então ele era uma referência do comunismo. Guardadas as devidas proporções, como se fosse hoje o Plano Bin Laden, usando o nome ali de um ícone ali do terrorismo, né, para colocar medo na população brasileira. E aí, né, como o Brasil estava sob ameaça, o Vargas conseguiu do Congresso Nacional a decretação de estado de guerra e logo após, em novembro, o Vargas, enfim, ele anula a Constituição de 34, encomenda uma nova que dava a ele totais poderes, proibia o direito de greve, dava à polícia total liberdade de entrar na casa de quem quisesse, de prender, ele censurava os meios de comunicação, ele mais uma vez anulou o poder legislativo, enfim. Então Vargas
ele cria uma ditadura, o Estado Novo, embasado em um medo, porque o Vargas falou o seguinte, ó, ou o Brasil me dá totais poderes de ação, ou o fantasma do comunismo vai dominar o Brasil. E logo depois da era Vargas, os próprios militares que anunciaram o Plano Cohen já admitiram que foi uma grande fake news, né? Ele nunca existiu. Ele foi criado por um capitão integralista, Olimpo Mourão Filho, né? E ele foi uma invenção dos próprios integralistas para colocar medo na população e a população imaginar que os comunistas iriam dominar o Brasil e achar muito interessante o Vargas com totais poderes para combater essa ameaça internacional. Então toma cuidado, né? Porque volta e meia o fantasma do comunismo ele aparece. Ora, ele realmente existe, como ele existiu na Rússia czarista, o fantasma comunista realmente tomou o poder, como ele existiu na China, né, na guerra entre o Mao Tse-tung e o Chiang Kai-shek, realmente o fantasma comunista tomou o poder, Cuba também, mas em outras vezes esse medo do comunismo ele foi realmente usado como pano de fundo para governos totalitários simplesmente governarem da forma como eles sempre quiseram, né? É o uso do medo, né, para a chegada ao poder e a total domínio de um povo. Então vamos ter o discernimento de não cair em fake news. E aí nós temos o fim do governo constitucional, né, e é o início da ditadura Vargas, que durou 8 anos, tema do nosso próximo vídeo. Demorou? Abraço do Clebinho.